Graça e paz, amados irmãos. Que o Senhor esteja na vida e abençoando a cada um. Nós vamos falar um pouco sobre Efraim, um dos nomes que originou uma das 12 tribos de Israel. Quem foi Efraim? Efraim, ele foi o segundo filho de José do Egito, filho de Jacó. E o seu nome foi que deu origem a uma das 12 tribos de Israel, a conhecida tribo de Efraim. Essa tribo ela se tornou muito poderosa e na Bíblia nós podemos encontrar várias figuras importantes que fizeram parte dessa tribo. Depois, que Israel foi dividido, o nome Efraim passou a representar o povo de Israel. Depois, quando foi promovido pelo faraó, e isso falando de José, o pai de Efraim, José se casou com uma egípcia e teve 2 filhos. Um deles foi chamado Efraim. Um dos seus filhos, Manassés, e o outro, Efraim. Isso nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos de 50 a 52. Um pouco mais tarde, anos depois, seu pai Jacó, o pai de José, ficou cego e velho. E José levou os seus filhos para receber a bênção de seu pai Jacó, levando à presença de Jacó Efraim e Manassés, colocando Efraim à sua esquerda e Manassés à sua direita. Ele, Jacó, abençoou a Efraim. O que foi que Jacó fez? Cruzou os braços e colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Pareceu para José um pouco estranho e na mente dele errado. Por quê? Porque Efraim era mais novo e a mão direita sobre a cabeça deveria ter sido sobre o filho mais velho, Manassés. E aí José achou aquilo estranho. Mas Jacó profetizou que Efraim se tornaria mais poderoso do que Manassés. Por isso recebeu a bênção do seu avô Jacó. E encontramos essa passagem em Gênesis 48, de 19 e 20 os versículos. Jacó também adotou Efraim e Manassés como se fossem seus próprios filhos. Isso por causa do amor tamanho que ele tinha para com José. Assim, eles foram contados como 2 tribos. Das 12 tribos, daí tem a tribo de Manassés, e aqui nós estamos em especial falando hoje a tribo de Efraim. E eles se tornaram 2 tribos e não apenas uma. Apesar de serem filhos de José, mas se tornaram 2 tribos diferentes. A Bíblia não fala muito sobre a vida de Efraim. Só diz que ele teve alguns filhos, 2 de seus filhos eles foram mortos porque tentaram roubar, tentaram fazer o que era errado, atingindo o povo da cidade de Gate. E isso deixou Efraim muito triste. Pouco mais tarde, Efraim ganhou um outro filho chamado de Berias, que seria o antepassado de Josué. Aquele que a gente conhece a sua história por conquistar a terra prometida. Efraim também teve uma filha. Essa filha se chamava Será, que fundou 3 cidades. A gente encontra em 1 Crônicas 7, 23 e 24. A tribo de Efraim. Com o tempo, a tribo de Efraim cresceu. Ela foi muito numerosa, chegando a um quantitativo de mais de 40.000 pessoas. Especificamente, 40.500 pessoas eram da tribo de Efraim. Além de Josué,
Algumas outras pessoas famosas, né, que a gente conhece, que são bem citados na Bíblia, também foram da tribo de Efraim. Como, por exemplo, a juíza Débora, Jeroboão, o primeiro rei de Israel, depois que separou de Judá. A tribo de Efraim ela também foi muito influente naquela época, porque estava sediada no centro do país, onde tinham muitos guerreiros. Lá havia uma participação bem efetiva da tropa dos guerreiros de Efraim. E nesse tempo tiveram uma troca, um rumo diferente na sua batalha. Isso aconteceu antes da construção de Jerusalém, do novo tabernáculo, onde foi montado o território da tribo de Efraim. Então, quando todo o restante de Israel se separou de Judá, um dos seus reis eram descendentes de Davi, Jeroboão, que era de Efraim, se tornou rei de Israel. Em algum tempo, quando a gente percebe em 1 Reis, capítulo 12, versículos 28 e 29, nesse tempo foi estabelecido um altar idólatra em Betel, que ficava no território de Efraim. Esse altar foi erguido, levantado lá para o povo de Israel pecar. Era um grande centro religioso e levou ao povo de Israel à idolatria. Mais tarde, lá em Samaria, uma cidade localizada em Efraim, se tornou a capital do reino de Israel. E então, por causa dessas ligações entre a tribo de Efraim e os aspectos mais importantes dentro do povo de Israel, o nome de Efraim se tornou uma metáfora para falar de todo o povo de Israel. Então era uma conotação ao povo de Israel. Várias referências foram encontradas em Efraim na Bíblia, que significa o reino de Israel separado de Judá. Então Efraim significa aquele reino separado de Israel, significa, aliás, o reino de Israel que foi separado de Judá. O que é que o livro de Efraim nos mostra, né? O que é que ele nos traz de toda essa história de um representante das tribos, né? De um dos nomes do representante das 12 tribos de Israel, a tribo de Efraim. Efraim recebeu uma bênção especial de Deus, mas depois ele sofreu um grande castigo porque abandonou Deus. Efraim pecou, abandonou Deus, caiu na prostituição, né? Não se conteve, e isso a gente encontra no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 1. Então, apesar de todo o amor de Deus, através da bênção a ele concedida pelo seu avô Jacó, né? Todo o amor de Jacó, de Deus por Efraim, mesmo assim, Efraim escolheu o pecado e a idolatria. O pecado da prostituição e da idolatria entrou na vida de Efraim. E através dele, que reinava o povo de Israel, entrou o pecado em Israel. Por isso, recaiu sobre Efraim, sobre o povo de Israel, o castigo de Deus. Né? Deus passou a não amar mais o seu povo e, a partir disso, chamar o povo para o arrependimento, para poder receber o perdão. O que está lá em Jeremias, capítulo 31 e versículo 9. Então nós precisamos fugir do pecado. Né? É isso que nós aprendemos quando nós ouvimos a história sobre Efraim. Né? Em Oséias capítulo 5, versículo 3, Oséias cita: Eu conheço Efraim e Israel não está escondido de mim, pois agora, ó Efraim, cometeste prostituição e Israel está contaminado. Então, através de Efraim,
a cidade de Israel, o reino, né, através do seu rei. Do seu reinado, Israel foi contaminado. Em Oséias ele ainda cita: conheço Efraim, Israel não pode se esconder, né? O mesmo versículo, ele continua forte dizendo que Efraim escolheu a prostituição, a idolatria contra Deus. Apesar de seu avô Jacó ter estendido a sua mão direita sobre a sua cabeça e dito que ele seria mais poderoso do que o seu irmão Manassés, deixando até o próprio pai José, né, meio inculcado porque achou errado, porque o mais velho era Manassés, mas o Senhor tinha dito que Efraim seria mais poderoso. E o nome Efraim significa frutífero, fértil ou aquele que se multiplica. Efraim é um nome masculino de origem hebraica que significa fértil. Em aramaico é traduzido para frutificar. Em Oséias é citado: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, recorreu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não pôde curar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque a sua culpa era diante de Deus. Foi o afastar de Efraim de Deus que o causou o pecado. A sua desobediência, né? Apesar de Efraim ter sido considerado um homem inteligente, um homem guerreiro, batalhador, poderoso, mas no momento ele fracassou. Ele preferiu negar a Deus do que seguir com seu ministério. Então, que não façamos escolhas erradas, que tenhamos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, que possamos nos arrepender de quando errarmos. Qual tem sido a sua dificuldade, o que é que você tem enfrentado. A gente viu que Efraim era um homem forte e poderoso nas batalhas, mas fraquejou. E aí Deus chama Israel ao arrependimento, chama Efraim ao arrependimento, e hoje Ele chama cada um de nós para esse arrependimento contínuo, para viver em novidade de vida, para estar diante de Deus. Então, meus amados irmãos, espero que o Senhor coloque essa palavra em nossos corações e que sejamos alcançados com a sua graça e com a sua bênção infinita todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.